Bem-vinda, governadora, tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo? Regina, estamos te ouvindo bem. Perfeito. Que alegria te ver como governadora. Obrigada, Eu já Renata. te vi como vice-governadora, né? Mas como governadora. Muito bom. É isso aí. A Regina Souza é a primeira governadora a assumir, né, o estado do Piauí. Assumiu depois que o Wellington Dias, né, se afastou. E eu queria começar com diga, eu vou ler assim. Eu estou aqui com a Wikipedia da Regina e vou ler uns trechinhos aqui só para que as pessoas conheçam melhor. Ela é natural de União. Souza é filha de Raimundo Souza Miranda e Maria da Conceição Silva Miranda, camponesa e sem terra. Ó, olha que bonito. É a quinta de 14 filhos. Durante a infância ajudou os pais na roça e posteriormente declarou aos 10 anos já sabia plantar e colher feijão, milho e fava. Não guardo nenhuma marca ou trauma por causa disso. Também foi quebradeira de coco babaçu. Aos 7 anos de idade, foi matriculado em uma escola rural, onde estudou em uma turma multisseriada, ou seja, quando você tem várias séries numa única sala. Aos 13 anos de idade, ela passou a morar em Parnaíba, um lugar lindo, aliás, no litoral de Piauí, né, de modo a prosseguir com sua formação básica. Lá viveu na casa de parentes. No 5º ano foi escolhida a oradora da turma. Mais tarde concluiu o ginásio, curso pedagógico, tornou-se professora primária. Enfim, virou bancária, né, Regina? De bancária, sindicalista, fez sua carreira política, se elegendo, foi suplente senadora, depois senadora, agora governadora do estado. Essas histórias lindas são de emocionar, e eu queria fazer essa homenagem aqui à Regina, porque a gente acompanha a história, a trajetória dela, e é muito bonita. Bom dia para vocês. Bom dia, Rodrigo. Eu errei alguma coisa, Regina, aí? Oi? Eu errei em alguma coisa? Não, tá tudo certo. Como está sendo esse começo de mandato, Regina? Repete, por favor, que eu perdi. Como está sendo esse começo de mandato? Olha, ambientação, mas assim, eu durante o governo, esses 3 anos, eu assumi acho que umas 5 ou 6 vezes, nem tenho uma conta. Então, eu cheguei a assumir no primeiro mês de governo, o governador tirou férias e me deixou no governo. Então, já comecei a vivenciar todos os problemas, todas as questões que se colocavam, que a gente tinha que tomar providências urgentes, barragem, aquele asfalto no mar, aquele óleo no mar. Então, eu tive que enfrentar várias coisas assim que eu não estava acostumada, mas naquele momento eu era governadora e tinha que enfrentar. Então, assumi várias vezes. Na verdade, um governo, onde eu digo sempre, não é um novo governo, é a continuidade de um projeto que se apresentou em 2018 e eu, como vice, faço parte dele. Então, tenho que continuar as coisas que o governador Wellington deixou e tentar também marcar algumas coisas que sejam mais a minha cara, que a minha cara é a cara mais social, mais trabalhar com a pobreza, mas não tem muita mudança, não tem muito... Eu digo sempre, a pessoa não colocar expectativas em mim de grandes obras, nem dá tempo, são 8 meses que eu tenho de governo, nem dá tempo grandes obras. Na concepção de que quem acha que grande obra é ponte, é cimento, é asfalto, é não sei mais o quê. Então, a grande obra, para mim, quer dizer, já entreguei semana passada 394 títulos de terra para 394 famílias. Então, isso, para mim, é uma grande obra. Aquelas pessoas esperaram 21 anos para ser dono daquela terra. Então, eu já trabalhava com essa questão da terra desde o começo do governo, estamos acelerando a verdadeira reforma agrária, entregar o título, que as pessoas moram na terra, mas se elas não tiverem o título de que são donas dali, estão sempre ameaçadas. Então, isso, para mim, é uma grande obra. Muito bem. Com certeza, né? Muito mais que estrada, pavimentação, é o custo social, né? Eu queria perguntar como que foi lidar também com o problema da pandemia, né? Que você foi né, os governos tiveram que lidar com algo inimaginável antes, né? Que parece que já acabou, mas está ainda mais com uma quantidade de mortos, né? O sistema de saúde tem que atender toda, né, a população. Como que foi lidar com esse momento
tão, né, duro aí da pandemia? Olha, foi muito difícil hoje. Agora, tem que louvar também a participação do governador Wellington. Ele teve uma liderança muito forte na questão da pandemia, representando muitos governadores, né? Primeiro o consórcio Nordeste, mas depois o Brasil inteiro elegeu o coordenador do Fórum de Governadores na pandemia, e era quem estava correndo atrás, negociando diretamente com os países, porque o Brasil se negava a reconhecer a necessidade da vacina. Então, teria sido muito pior não tivesse tido essa reunião de governadores em torno de um governador que pudesse fazer esse trabalho. Então, aqui foi a dificuldade de todo mundo, né? A gente não tinha tanta UTI, né? Então a gente teve que criar UTIs assim, sair de 150 para 550 numa rapidez muito grande, porque aqui nós perdemos mais de 7.000 pessoas. E, agora, na vacina nós estamos bem, somos o segundo do país, e a gente logo, logo vai estar em primeiro pelos números que a gente tem. Estamos tranquilos, assim, já vivendo com tranquilidade, está com uma semana que não tem nenhuma morte, e temos pouquíssimos internados em UTI, menos de 30 pessoas em UTIs. Então, digamos que a gente está vivendo um momento de tranquilidade, ainda preocupado com o que possa acontecer. Teve pós-Semana Santa aqui, nós estamos na expectativa se a Semana Santa trouxe alguma novidade, até agora não se mostrou. E também a questão da terceira dose, da dose de reforço, ainda temos muito a caminhar. Ontem mesmo tive reunião com o Centro de Saúde, com os representantes da Associação dos Prefeitos, para a gente discutir isso, porque nós estamos vivendo uma epidemia praticamente aqui, que acho que vai ser decretada, que é de dengue, uma doença totalmente evitável, mas que, infelizmente, está assolando aqui em muitos estados, e o Piauí está com 28 municípios em situação crítica. Né? A gente está também voltando as atenções para esse fato. Então, a saúde é sempre uma expectativa, sempre de acontecer algumas coisas que a gente tem que estar sempre olhando e resolver de imediato. A gente está atento também à questão, que é uma coisa que eu quero deixar marcada assim também, que é a questão da saúde mental. Eu acompanhei, durante a pandemia, todos os escritos, todas as publicações da OMS sobre as consequências da pandemia ia ser a questão da saúde mental, e a gente viu aquele fato de Pernambuco, por exemplo, os alunos nas escolas que praticamente surtaram ali naquele momento, no retorno, no primeiro dia de aula. Então, a gente já está aqui cuidando disso também, vamos contratar psicólogos, botar nas escolas, para poder verificar como voltaram essas cabecinhas que saíram há 2 anos atrás, né, 13 anos, volta com 15 anos, e a gente não sabe o que se passa na cabeça. Tem que prevenir já essa questão da saúde mental. Então, para mim, na saúde, nesse momento, a prioridade é saúde mental. Estamos trabalhando residência médica no nosso hospital psiquiátrico para poder ampliar atendimento. Então, estamos, digamos que, num momento de tranquilidade, mas sem desgrudar os olhos do que pode acontecer, porque pode acontecer ainda algumas coisas que a gente não espera. Trabalhando ainda para vacinar mais gente na dose de reforço. Nós estamos bem na primeira e segunda dose. Muito bem. Dri, você tem um... Eu queria trazer aqui uma matéria recente aqui que a gente deu na revista Fórum, que, olha só, uma pesquisa do Piauí, Lula tem 74,6% no Piauí, e também o PT ganha para o governo, para o Senado. Então, tem aqui a pesquisa feita em março pelo Rede Meio Norte, né, divulgada. Então, 74,3% das intenções de voto e apenas 13,18% para o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que a governadora comentasse um pouco por que o Piauí é tão, né, lulista, 74%. Né, isso é isso mesmo, se o Lula vai ter esses 70 e poucos por cento aí... Vai sim. Vai? Se duvidar, tem mais. Ele aqui é quase uma unanimidade. O Lula é muito querido no Piauí, porque ele deu muita assistência ao Piauí, né, quando ele era presidente. Ele tinha um carinho muito grande pelo Piauí. Né? Foi o primeiro lugar que ele visitou como presidente. Ele estava com 9 dias no mandato e veio para o Piauí com todos os ministros. Né? E já fizemos mesa de trabalho. Primeiro, com uma visita de trabalho. Estava tendo uma enchente, ele foi visitar. E depois a gente reuniu com os ministros do governo do Estado, com os ministros
cada um na sua área. Eu era secretária de administração, me lembro que me reuni com o ministro do Planejamento, quem era, meu Deus, o primeiro governo, mas eu fui para a área do planejamento, conversar com o ministro, ver, afinar como era que o governo ia atuar, o federal ia poder ajudar a gente aqui também, que estavam começando. Acho que o primeiro-ministro do planejamento foi o Guido Mantega, depois que ele assumiu. Foi o Mantega, assim. Então, a gente, 9 dias de governo, já estava recebendo o presidente da República. E aí ele já tinha, antes de ser presidente, ele já vinha muito aqui, ele tem muitos amigos, fundadores do partido. Então, a gente conseguia trazer ele muito aqui para atividades. Então, ele pegou, é quase um piauiense. Então, a gente vai, com certeza, dar uma votação muito forte para ele aqui. Você não é candidata à reeleição, né, Regina? Parece que o PT já definiu um outro candidato. Eu te pergunto, qual vai ser, depois de governar um estado tão importante como o Piauí, o que você está pensando aí, que você vai encerrar você vai fazer esses 8 meses, né? Certo. Vou encerrar esse mandato, eu não tive condição de ser candidata, eu estou com alguns problemas físicos de saúde que eu não teria condição de fazer a campanha arrojada, que é governar e fazer campanha. Então, eu optei por governar. Então, temos um companheiro já escolhido, o partido já lançado, já fizemos o lançamento da campanha, da candidatura dele e do Elton para Senado. Está tudo caminhando bem para a gente vencer. E depois, assim, aquela história, quem tem 72 anos, aí não pensa muito mais no depois, não. Eu digo sempre que o prazo de validade venceu, agora o que vier é lucro. Aí o pessoal diz, mas o Lula tem 76, não é? Mas ele fala que vai viver 120 anos. Né? Não sei o que é que ele faz, acho que ele se cuida muito bem, sempre se cuidou, né, na questão física, mas não é todo mundo que é Lula, tem aquela saúde de ferro, de touro que ele tem. Mas, assim, claro que eu não vou sair de cena, agora eu vou ainda pensar o que vou fazer de trabalho, certamente a área social, que é o que eu gosto, eu sou oriunda da igreja, das pastorais, então eu tenho muita relação com essas pessoas, eu tenho um pé na comunidade, os 2 pés nas comunidades, eu trabalho com quilombola, com indígena, né, com agricultura familiar, é isso que eu gosto, porque eu vim de lá, da agricultura familiar, vocês leram aí meus dados, né, tem terra, 10 anos eu já sabia o que era reforma agrária, que eu tinha um tio das ligas camponesas, ele não tinha com quem conversar, conversava comigo, então eu aprendi todas essas questões da injustiça muito cedo, e por isso eu luto por justiça social. Muito bom. E nesses 3 anos aí, 3 anos e meio de Bolsonaro, como que você está vendo a fome, a miséria, esses 3 anos aí para a população em geral? Está sofrendo muito com esse governo, a destruição, como que está na vida do povo piauiense? Com certeza, é visível que a pobreza aumentou, que a pobreza voltou com muita força. A gente não via pessoas pedindo, fazia muito tempo, as pessoas agora estão nas ruas pedindo, mesmo com auxílios que tem por aí, mais rebatizados, mas os preços cresceram tanto que as pessoas não conseguem mais comprar nada com esse auxílio. Então, que tem muita demanda, as pessoas, você vai nas comunidades, as pessoas precisam comer. A gente vê todo dia as reportagens, as pessoas estão conseguindo comprar comida, o básico, porque os preços orbitaram e é culpa de quem governa, que tem uma política de preço equivocada, que é tudo atrelado, petróleo atrelado a dólar, e aí lá na ponta o feijãozinho é que sofre a consequência, né? Então, está muito ruim, a gente percebe isso também, e tanto que a insatisfação, pelo menos aqui nesses lugares nossos aqui, a gente percebe a insatisfação do povo com o governo federal, porque fez uma propaganda tão grande do que iria ser e não foi nada do que prometeu, não é. A fome é uma coisa, a segurança alimentar é uma coisa fundamental, não teve essa discussão desse governo, né? Voltou para o mapa da fome, não teve uma discussão de ver como é que saía, e agora só pensa em eleição, já está em plena campanha, e o povo está sofrendo, isso é visível, não tem comida, a grande demanda é comida, tanto que a gente aqui dá uma ênfase muito maior à agricultura familiar, nós estamos com projetos de agricultura familiar para ir salvando
as pessoas da fome, né? Porque a agricultura familiar, todo mundo sabe, quem põe comida na mesa. Então, nosso foco, pelo menos o meu como vice-governadora, que eu tive todo o apoio para trabalhar o social, a gente investiu mais na agricultura familiar, porque também não é só dar a cesta básica. Eu particularmente, sou contra a cesta básica, acho que tem que ser uma coisa... A última coisa a fazer, não é emergência, mas doar alimento, assim, despejar o alimento na casa daquelas pessoas, não é educativo, não é cristão até, porque você leva coisas que às vezes ele não precisa. Você tem que dar renda para as pessoas comprarem o que elas quiserem, o que elas estão precisando. Então, aqui a gente criou o nosso projeto de complementação de renda, a gente tem, modéstia, R$200, mas nós temos as pessoas recebendo, como a lei disse, vou até modificar essa lei, pensando em modificar, porque era para quem não tinha nenhum benefício, a gente tinha muita gente que não tinha nenhum benefício. Então, a gente foi atrás dessas pessoas, fizemos uma busca mesmo, a gente chama de busca ativa, achar os invisíveis, que eu gosto de chamar. Então, foi feito assim, a gente encontrou aí muita gente, a gente chegou a ter um auxílio emergencial para 15 mil famílias, e nessa transferência de renda, que a gente chama de cartão social, a gente chegou a ter 5 mil, que foi colocado em novembro, mas aí, como a lei diz que não podia acumular, a gente está tendo uma baixa e a gente já está pensando em modificar a lei para poder dizer que é um complemento para poder as pessoas receberem, independente de já terem um benefício. Governadora, o Ciro Nogueira, que é um dos articuladores principais aí do Centrão, do orçamento secreto, agora, não me engano, ministro da Casa Civil do Bolsonaro, não sei se ele é do Piauí, né, de Pedro II. Como é que é lidar com esse bolsonarismo atávico, né? Até porque o Ciro já teve do lado de cá, né? Já foi lulista, se elegeu, acho que... Foi eleito conosco. Eleito senador conosco. Né? Passou o primeiro governo junto, aí quando no primeiro governo ele já estava, e aí no segundo se elegeu, e logo no primeiro ano a gente percebeu, né, ele começando a se afastar, né? Então a gente já estava vendo que ele já estava conversando com o governo federal. É uma daquelas pessoas que não sabe viver sem o governo federal, né? Então acabou indo para lá. Então é difícil, porque ele incorporou todos os defeitos do bolsonarismo, que aderir a uma coisa, ele podia aderir, mas não aderir a algumas coisas que o Bolsonaro faz, mas ele está fazendo as coisas talvez até piores que o Bolsonaro, na questão das fake news, né? Tá sendo muito rasteira a postura dele em relação a gente, né? E foi meu aluno, viu? Foi meu aluno quando eu tinha 10 anos de idade. Mesmo? Nossa! Foi meu aluno quando ele tinha 10 anos de idade, no colégio particular que tem aqui, famoso, que eu trabalhei lá. Então, mas é uma mudança radical, assim. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, a política é isso, porque as pessoas... Eu vi o Ciro dizer 500 vezes, o governador Wellington Dias, o melhor governador que o Piauí já teve, né? E agora ele diz totalmente o contrário. Tem hora que eu penso se eu estou no planeta correto, porque política não pode ser isso, gente, né? Mas está sendo... A gente sabe que vai ser uma eleição dura, porque eles estão jogando pesado, né? Já escolheram aqui um candidato também. Quem vai ser o candidato deles aí, Regina? O candidato dele é um ex-prefeito de Teresina, do PSDB, que se filiou agora ao Progressista União Brasil. União Brasil. Ele passou um tempão paquerando o Progressista, mas aí, para não ficar o candidato a governador e vice do mesmo partido, aí ele filiou a União Brasil, porque a União Brasil está junto também, todo mundo sabe a origem da União Brasil também, né? Está junto com eles lá. Então, o Silvio, ele foi prefeito de Teresina, se reelegeu, mas largou a prefeitura com 1 ano e pouco para ser candidato a governador contra o Wellington, aliás, contra o Wilson Martins, e perdeu. Então, está ressurgindo agora, tem se afastado um pouco da política e está ressurgindo agora como candidato a governador. Muito bem. Já estamos aqui com o Bruno Torturra, Adri, a gente podia subi-lo na nossa jangadinha,
Bruno, que é jornalista também. E estamos aqui com a governadora do Piauí, Regina Souza. Olá, Regina, muito prazer te conhecer. Eu estava te escutando aqui. Obrigada. Excelente entrevista. Prazer. Oi, Dri, Rovai. Tudo bem, Bruno? Tudo bem com vocês? Fica à vontade se quiser fazer alguma pergunta para a Regina, Torturra. Senão a gente faz. Eu não estava preparado, mas acho bom vocês continuarem e aí eu entro na conversa. Não, tranquilo. Olha só, eu queria trazer aqui alguns comentários, agradecer aqui a Bel da Silva, que mandou superchats, dizendo Regina Souza é uma gigante, nos representa. Ela também diz aqui, viva Regina, viva Lula, viva o povo piauiense. E também tem aqui uma mensagem do Adair, dizendo que amou as imagens sacras que estão aí atrás no seu cenário. Verdade, estava aqui de olho nelas. De madeira. Né? Regina, você falou que assim, você não vai ter que fazer grandes obras, mas vai investir no social. Assim, tem alguma marca especial que você quer deixar nesses 8 meses de governo? Olha, eu comecei como vice algumas coisas que eu quero intensificar, ampliar. Por exemplo, eu quero... o governo federal acabou aquela história da compra de alimentos do produtor, né, do pequeno produtor que tinha, o programa de aquisição de alimentos, que era muito bom, porque o tempo do Lula, da Dilma, e ele acabou com isso. E aí o agricultor familiar fica com medo de plantar e não ter... planta só aquele pouquinho para se alimentar. E a gente incentiva que ele plante mais. Né? E está dando muito certo esse programa que a gente criou, chamado Programa de Alimentação Saudável, que consiste, assim, que eles produzem, a gente deu as condições de produção também, botando poço, placa solar, a gente está preferindo o equipamento solar, porque sai da questão da empresa, que agora tudo é privado, a energia fica mais cara, e aí a gente compra a produção deles, não toda, mas uma boa parte, a gente compra essa produção, e essa produção vai para as entidades, para as igrejas, para distribuir com os vulneráveis, que é bem diferente assim, da questão da cesta. O Estado comprou, e aquele alimento saudável, orgânico, a gente faz questão, não pode ter agrotóxico, e tem toda uma assistência para não ter agrotóxico. Então, esse programa eu quero ampliar. Ele começou pequenininho, mas mesmo pequenininho, ainda já na vice-governadoria, com um recurso que foi destinado, mas foi muito elogiado, todo mundo aplaudiu, todos os segmentos, as igrejas, quando as igrejas aplaudem, a gente pode dizer que está agradando, né, que é difícil. E aí, depois, quando eu estive no governo em dezembro, eu ampliei esse programa um pouco mais, aí já foi uma coisa mais consistente para comprar do produtor daquilo que ele tinha de produção. E agora eu quero lançá-lo com um dinheiro mais robusto, né? Eu quero lançar com pelo menos uns 15 milhões de reais para comprar essa produção da agricultura familiar, que a gente está dando assistência, né? Não é só também ele planta lá, tem toda uma assistência. A gente criou alguns projetos, então, lá na comunidade ele tem 22 famílias, a gente faz sempre com um número de famílias, 22 famílias recebem um poço com energia solar, 8 placas solares, e eles passam a produzir 3 colheitas no ano. Eu visitei alguns e fiquei encantada, assim, porque era um pessoal que plantava uma vez, só quando chovia, e para comer, não sobrava nada, para vender. E agora eles estão vendendo, assim, eu estive numa comunidade há 2 semanas que a gente deixou lá 80 mil reais para eles, de compras para eles, naquela comunidade. Eles conseguiram vender 80 mil reais ali rápido para nós, para o governo, enquanto eles sabem o que eles tinham para vender, mas se eles tivessem mais, também teria comprado mais. Esse é um programa que está todo mundo apaixonado, assim, das igrejas, das entidades sociais, dos movimentos sociais, porque é o que eles consideram diferente. Eles estão plantando, sabendo que vão escoar uma produção, vão gerar renda, porque a questão da renda é que é importante, não é só comer também. E estão comendo alimento saudável, né? Desde o peixe, a gente tem uma coisa que se chama sisteminha, que é o consórcio peixe, galinha, caipira e horta. Então, isso está dando muito certo também. Nas comunidades, a gente está com comunidades quilombolas que nunca tinham visto dinheiro na vida praticamente, e agora estão vendendo a sua produção com a certeza. E também, não só, o mercado também está comprando, o mercado está indo na comunidade quilombola, os mercadinhos, o supermercado, comprar a produção desse pessoal de
porque sabe que é alimentação saudável. Então, a gente está fazendo muito essa campanha da alimentação saudável, não é qualquer feijão. Feijão com veneno nós não queremos comer. A gente faz sempre essa propaganda muito forte. Nós criamos aqui também a venda virtual, a inclusão dos produtores nas feiras virtuais, que a gente chama de quitandas virtuais. Desenvolvemos um sistema e as pessoas têm suas prateleiras e colocam lá seus produtos e a gente compra e eles marcam só o dia da entrega. Então, é uma nova forma de feira que não perde, porque aquela feira que ele vem para o mercado, às vezes ele volta com mais da metade do produto e já está, como é hortaliça, fica tudo murcha, né? Já não vai aproveitar. Aproveita lá em casa para comer, mas não aproveita para vender. Então, eles só trazem para a feira, para entrega, aquilo que eles venderam. E está dando muito certo também, a gente vê a alegria, principalmente mulheres, quem trabalha com essas feiras são as mulheres, a maioria, a felicidade dela de dizer: Dona Regina, estou voltando com R$3.000 para casa, eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida, da venda que elas fizeram pela internet, tudo conectado, né? Olha só. Nossa, muito legal. Assim, me pague com Pix. Diz, minha filha, eu não uso Pix. Me dê uma conta para eu depositar o seu dinheiro. Né? Então, a gente fez também essa coisa da conexão. Então, muitos assentamentos que estão conectados. Cada vez a gente faz uma feira em um lugar diferente, em municípios diferentes, para acostumar as pessoas a comprarem alimento orgânico pela internet. Muito bem. Muito legal. Queria agradecer aqui a participação da governadora Regina Souza, deixar aí um espaço para um recado final dela, né, que ela fizesse um destaque final sobre os desafios desse ano, né, Regina? Os desafios de garantir a democracia, na minha opinião. Gostaria de te ouvir, inclusive, em relação a isso. Com certeza, é um ano desafiador, né? Eu acho que aquela votação de ontem para a gente tem que considerar uma vitória lá no Supremo, porque eu acho que, como a Gleisi disse, fascista não vai se criar aqui. Eu acho que foi um passo, um exemplo para a gente se encorajar, inclusive, de enfrentar, porque é muita coisa acontecendo e o nosso enfrentamento está muito tênue ainda, porque precisa enfrentar com mais vigor algumas coisas, né, que viraram normal. O Bolsonaro chegou onde chegou porque começou o começo do governo dele fazendo coisas e o pessoal dando risada, achando engraçadinho, e já eram coisas muito graves. Né? E aí ele foi tomando fôlego e acaba que está fazendo coisas assim que ninguém olha. Esse cara está fazendo campanha, essas motocicletas, o que é isso? Não é uma campanha antecipada. E está todo mundo quieto. Então, o que ele vai fazer mesmo quando for a campanha de verdade? A gente está a se perguntar. Então, acho que é um momento desafiador para nós, né, que temos já a nossa candidatura também aí colocada, e que a gente precisa sair da timidez. Eu estou achando tímida a nossa postura ainda. Não é que a gente vai fazer campanha antecipada aberta, mas a organização da campanha tem que ser feita já. Para quando chegar a campanha, a gente está preparado para isso. Porque a gente vai enfrentar, a rede social vai ter ainda um papel muito forte e pode também ser o elemento principal para nos prejudicar, como foi em 2018. A gente precisa estar preparado melhor do que estávamos em 2018 nesse período eleitoral. Já é um período por si, então, eu sei que a gente tem as limitações exatamente, os 8 meses é para fazer essas coisas mais pontuais, assim, com a agricultura familiar, com os quilombolas. Eu tenho um trabalho importante com os quilombolas também. A gente tem um quilombo aqui, o Mimbó, tem 203 anos, é um quilombo muito antigo, uma história muito bonita de ser contada. E a gente está fazendo um trabalho de emancipação. Eles diziam sempre para mim, quando eu sempre ia lá mesmo, antes de ser governo, que estavam cansados das pessoas irem lá só estudar, né? Fazer estudo sobre eles, né? Com um remanescente do quilombo, que se mantém com todas as tradições, com toda a sua cultura. E aí estavam precisando de ajuda, né? Não podiam ficar. E a gente está fazendo um trabalho lá muito bom, muito consistente, que vai nascer a Grife Mimbó. Né? A gente está fazendo um trabalho com um estilista que tem aqui, né? Já fizemos trabalho na costura, agora a estilista está lá dando qualidade e estilo a elas, para ter uma coisa que seja a cara delas, mas que tenha mercado. E elas já nós botamos internet lá, 500 mega, lá no Quilombo, e elas já começaram a vender pela internet. Então, assim, encantadas, as mulheres que estão nesse projeto,
né, que vai ser a Grife Mimbó, né? Tudo delas vai estar com selo e com muita qualidade, com certeza vocês ainda vão comprar muitas coisas do Mimbó também. Então, esse trabalho me anima muito, né? Não é só com o Mimbó, é o exemplo, mas já tem muitos quilômetros que a gente está trabalhando, sempre uma atividade que gere renda, que é para emancipar. Eu digo sempre que estão libertos, foram escravizados, estão libertos, mas não estão emancipados, precisam de independência financeira, e a gente está trabalhando isso, eu também me orgulho muito disso. Então, essas coisas que a gente vai trabalhando, não é em grande escala, porque a gente começou tarde, né? Eu digo sempre que os invisíveis, eles não chegam perto do governo, porque os outros que são visíveis cercam o governo, se o governo não fizer um esforço danado para chegar lá nos invisíveis, não vai vê-los mesmo. Então, esse resgate, ele começou mais recentemente, né? Então, porque as pessoas vão... Aquilo que eu falei no começo, valoriza o asfalto, o calçamento, todo mundo quer calçamento, todo mundo quer asfalto, eu digo sempre, mas sim, está lá calçada a rua e mudou o que é a vida deles, né? Eu sei que precisa do calçamento, mas a gente precisa dosar também de que alguma coisa vá para uma coisa mais duradoura, algum recurso vá para algo mais duradouro que mude a vida. Toda empresa que chega aqui, de eólica, de solar e outras, eu sempre tenho uma conversa e digo, vocês têm que deixar uma marca mudando a vida daquelas pessoas. Vocês vão encontrar uma comunidade lá. Não adianta só pintar uma escola, fazer uma crechezinha. Não, deixa uma coisa que marque vocês. Né, que mudou a vida. Não tem água? Pois deixa a comunidade com água. Não tem energia? Pois deixem a comunidade com energia. Isso sim muda a vida deles. Eu sempre faço questão de ter essa conversa com os empresários, tem dado certo. Na questão ambiental, nós estamos fazendo um grande projeto de reflorestamento também, com iniciativa da vice-governadoria ainda, que está feitos os projetos e agora eles vão começar a andar, e também puxando da compensação ambiental dessas empresas que vêm, desmata, e se a gente não puxa, não acontece. Então, vai ter um projeto de reflorestamento bem grande que vai ser feita pelos trabalhadores rurais, porque ninguém sabe mais dos biomas, que cada bioma, qual é a árvore típica de cada bioma. Não adianta chamar uma empresa para vir reflorestar, porque ela vai querer plantar eucalipto, que não é mata nossa, que não é planta nossa. Então, o trabalhador rural ele sabe exatamente cada plantinha que é da caatinga, que é do cerrado, e esse projeto vai começar agora, talvez em junho ele já comece efetivamente. Então, eu estou satisfeita assim, querendo fazer essas coisas que são consideradas pequenas, mas que para mim são grandes coisas. Muito bem, muito parabéns, bem, Regina. Tem aqui um superchat aqui do MXPXM aqui. A governadora é o retrato do Brasil progressista, a imagem de políticos éticos e responsáveis que, dentro das suas possibilidades, ocupa do mais importante, as pessoas. Parabéns. É isso aí. O MXPXM está lá na Espanha. Você vê que a nossa audiência vai longe, viu, Regina? Legal. Muito bem, né? Então, eu queria agradecer, Regina, governadora do Piauí, primeira mulher governadora do Piauí, desejar boa sorte aí. E é isso, né? Uma excelente quinta-feira, né, de Tiradentes, e um bom final de semana. Obrigada mais uma vez, Regina. Obrigada a vocês, estou à disposição para conversar quando precisarem, né? Vamos conversar bastante, então. Por mim, eu me solto, aí eu digo as coisas que as pessoas querem saber, mas foi muito bom conversar com vocês. Obrigadão, Regina. Obrigada, Tudo de Regina. bom.